Boa tarde. Estamos aqui hoje com Rafael Costa. Ele é especialista, né, na área de contabilidade, de gestão tributária, de BPO financeiro e assim tem soluções e vamos falar, né, sobre as soluções ideais para performar os empresários nesse segmento da área contábil, que é uma dor muito grande que ele tem. Também estamos com José Henrique Lessa, que trabalha, né, com saúde ocupacional e segurança do trabalho. Sejam bem-vindos, né? Muito boa Boa tarde. tarde, boa E vou tarde. me apresentar. Eu sou Fernanda Nunes, eu trabalho na área de tecnologia, e estou à frente da Cote Informática aí já há algum tempo. E a nossa rodada aqui de bate-papo, né, vai ser muito em volta das dores dos empresários hoje, né? E como assim a parte contábil pode agregar valor bem estruturada dentro de uma organização, assim como a necessidade de um olhar para as pessoas, né? Onde envolve segurança do trabalho, saúde ocupacional, é uma mudança de mentalidade, porque são duas áreas que nem todos os empresários sabem como trabalhar com elas, como elas podem ajudar na vida deles, e a gente está hoje aqui para falar de tudo isso envolvendo tecnologia, e aí é a minha parte aqui. Nós identificamos, né, algumas dores dos empresários nesses segmentos. E por isso a gente está aqui junto hoje para poder estar falando dessas dores com esse foco, para tentar trazer uma solução, para tentar, enfim, mudar esse olhar e agregar valor na vida do empresário. Eu acho que a dor maior dos empresários, ainda mais dos pequenos, né, é não ter tanto acesso a esse conhecimento. Porque todo mundo fala que agora é muito fácil você aprender tudo, ter um monte de tecnologia que te ensina o que você quiser. Só que se você não sabe nem o que você precisa buscar, você não vai conseguir aprender, porque você nem chegou nesse nível ainda, né? E a ideia da nossa rodada hoje de conversa é sobre isso, né? Então, vamos lá. Rafael, vamos falar um pouquinho do, né, do seu papel como BPO financeiro, como estrategista na área contábil. Me fala Vamos um lá. Me pouco. chamo Rafael Costa, né? Tenho um pouquinho já de experiência, 20 anos formado. Eu tive o privilégio de trabalhar nos mais diversos segmentos da área da contabilidade e da parte de finanças também, né? Então, já trabalhei com auditoria, com perícia, com controladoria também, seja ela financeira e compliance fiscal. Então, a partir desde a pandemia, né, a gente transformou as nossas consultorias em um produto de recorrência. Então, é a chamada contabilidade consultiva, que ela traz a contabilidade juntamente com a gestão financeira. E uma dessas dores hoje do empresário é não entender os seus preços, né, em consequência, os seus custos e despesas, e vai refletir diretamente na sua lucratividade. Então, quando a gente fala da dor do pequeno e do médio, né, que ele tem um papel preponderante na sociedade como um todo, né, porque são basicamente aí 80% é quem sustenta o país na questão de comércio e serviço, né, e as indústrias também, as pequenas indústrias, existe essa necessidade de trazer a contabilidade, de que o empresário consiga ter o contador como seu parceiro e não como uma despesa. Eu brinco que se ele vir o contador como uma despesa, ele está deixando de agregar valor para o negócio dele. Por quê? Como você bem falou, questão das estratégias, sejam elas financeiras, contábeis e tributárias, vão impactar diretamente no resultado, né? Então, quando a gente fala de gestão contábil, a gente não está só falando de entrega de impostos propriamente dito. A gente está falando de resolver os problemas operacionais e administrativos deles, porque isso vai refletir na lucratividade. Então, a partir do momento que ele vir o contador como um parceiro do negócio dele, eu acho que o empresário ele começa a ter melhores resultados. Muito bem. Lessa, se apresenta um pouco, falar mais de você, do seu trabalho. Claro, me apresento sim. Eu sou José Henrique Lessa, minha empresa é a Prevenir Saúde Ocupacional, já fazendo no próximo ano 26 anos
no mercado de saúde e segurança do trabalho. Falar de medicina e segurança do trabalho é um desafio. É um desafio porque quando nós montamos a empresa, a ideia era mostrar para o empresário qual era a importância e de que forma ele poderia e deveria se beneficiar dessa legislação. E a medicina e segurança trata-se de uma norma regulamentadora que é definida para uma proteção dos colaboradores, dos seus colaboradores. E esse desafio eu passo por ele até hoje, porque o empresário, ele monta uma padaria, ele monta um comércio qualquer, que seja de qualquer segmento, metalúrgica, ele está focado naquilo. E a partir do momento em que ele toma conhecimento de que ele precisa colocar os colaboradores dele para fazer exames, é muito difícil ele entender a razão. Porque nós viemos de uma cultura de fazer biografia para poder deixar o colaborador trabalhar, né? O Brasil vivia um surto de tuberculose, então o legislador ele entendeu que a biografia era o exame necessário para isso. O tempo passa, entra as normas e muda o conceito. A partir de então, você passa a ter um conjunto de regras para poder gerir esse tipo de negócio, esse tipo de serviço. E ainda é um desafio conversar e mostrar para os empresários que aquilo ali não é despesa, aquilo ali é um investimento. E treinar colaborador para fazer as tarefas que será destinada a ele é um custo. E quando você treina esse camarada, contrata esse camarada, e esse cara não passou pela norma que é a NR7, que é que trata dos exames clínicos e, quem sabe, a partir das atividades, exames complementares também, isso definido lá pela parte da segurança, você corre o risco de contratar um colaborador que ele não está apto para aquela atividade que ele vai fazer. E com 1 mês, 2 meses, 3 meses de atividade, esse camarada precisa ser afastado. Você perdeu todo o teu investimento daquele treinamento. Então, a importância que o empresário precisaria conseguir enxergar nisso é exatamente essa: ter uma força de trabalho saudável, permanente, ele não precise toda hora fazer trocas por questões de absenteísmo, por causa de afastamento. Então, assim, e a nossa luta lá na Prevenir é, antes de tudo, informar aos empresários, aqueles que nos procuram, quais são as responsabilidades da empresa com os seus colaboradores e qual é a nossa responsabilidade no gerenciamento da saúde ocupacional e segurança do trabalho desta empresa. Então a gente não faz apenas exame. Eu digo que exame é a ponta do iceberg. A gente busca conhecer a empresa, porque é uma necessidade para fazer a visita técnica, para levantar todos os riscos, e a partir daí a gente vai fazer a gestão da segurança e da medicina ocupacional da empresa. E tem muito mais história, isso não para. Afinal de contas, o número de normas regulamentadoras só vem a crescer a partir das necessidades que o legislador vai percebendo que algumas coisas têm que ser alteradas para melhorar esse ambiente. Então é isso. Muito bem. O que me chama a atenção, né, é que falando, né, de uma pessoa que tem uma expertise, que de repente montou o seu negócio e aí cresce, que a maioria, né, os 80% que o Rafael cita no país, né, e nem, eu posso estar errada, mas assim, eu percebo que não tem uma cartilha, né, que fala, olha o contador como alguém que pode ser pode ajudar você no seu negócio, né? Olhe a saúde ocupacional como alguém que tem esse olhar, né, de prevenir você de contratar alguém que não está apto e que será afastado. Eu acho que essas duas coisas, né, poderiam prevenir os empresários, prevenir novamente, de ter muitos problemas. Só que a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Não aprende. E
em alguns momentos vira uma grande surpresa. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque não está nem ciente da existência da norma, né? E é uma grande surpresa e não raro, assim, um susto, porque ele descobre uma obrigação que ele não sabia que teria. Tem um exemplo que eu gostaria de dar, que é muito interessante. Você falou aí a empresa cresce e vem outras responsabilidades, e é exatamente isso. As normas regulamentadoras, elas tratam de riscos, né? Tanto na segurança do trabalho, como na medicina do trabalho, que esse ambiente a gente vai descobrir o que tem lá que pode prejudicar o trabalhador. A empresa começa lá com meia dúzia de colaboradores, o serviço está fluindo, daqui a pouco ela tem 60, daqui a pouco ela não faz só uma coisa, ela faz uma outra coisa, e vai tocando. O empreendedor empreende, não tem jeito. Quando ele olha para o lado, aquilo que ele começou com meia dúzia está com 250. A legislação prevê tudo isso. A legislação diz, quando você tiver o número X de colaboradores, a sua responsabilidade é tais. Está lá, está escrito, está na norma. E tem uma outra coisa que é muito mais interessante ainda, que dá muito mais susto, que é a partir de um determinado momento você tem que criar um negócio chamado SESMIT, que é um serviço de segurança, de medicina e segurança do trabalho dentro da tua empresa. E ali você tem que contratar um técnico a partir de um determinado número de colaboradores, um técnico enfermeiro a partir de um outro número de colaboradores, um técnico enfermeiro e o engenheiro a partir de um outro número de colaboradores, e também a partir de um outro número de colaboradores o médico. Daqui a pouco você tem que ter dentro da sua empresa um ambulatório médico. Cara, você tem uma metalúrgica e de repente você tem um ambulatório médico dentro da sua empresa. Isso assusta. Essa. Entende? Então, assim, é de fato informação. E a minha grande luta nesses 26 anos, quase, é exatamente isso. Que o empresário esteja informado por que que ele precisa fazer isso. Pegando o gancho no que você falou aí, eu acho que o grande lance está na questão, quando você até ponderou a fala no sentido do empreendedor para o empresário, né? O empreendedor é aquele cara que tem a visão e ele vai atropelando os chamados processos. Ele vai crescendo desordenadamente, aonde chega um momento que ele tem que largar o ponto dele de empreendedor e virar empresário. Exato. Né? O empresário, ele tem que necessariamente ter processos, que tudo isso que você falou são processos. A questão da lei, a questão da organização, a questão da gestão propriamente dita, e ali, se já está na norma, eu preciso ter um processo que faça respeitar as normas, né? E isso tudo acaba refletindo no resultado da empresa, porque se ele deixa de cumprir a norma, o que que acontece? Punição. Multa, e a punição, ela é pecuniária, ela é entregue para o infrator em forma de multa. Então, quando a gente fala de gestão propriamente dita, né, eu acho que a grande sacada que hoje a gente está conversando aqui é trazer um pouco essa visão do empresário, como a gente bem diz. Ele tem hoje um espírito empreendedor, mas não tem uma visão empresária. E aí ele vai atropelando o processo, ele vai crescendo desordenadamente e chega um momento que a empresa dele fica naquela linha tênue, né? Que ou eu me organizo ou eu vou parar no buraco. E aí vem as dores de que eu vendo e não vejo, a cor do dinheiro, eu tô rodando, né, correndo atrás do rabo, justamente por isso. Então, eu acho que esse nosso papo hoje aqui, ele tem, eu acho que sobretudo essa missão de tentar esclarecer um pouquinho, né, essas questões todas de processos, para que o empresário ele possa ter um pouquinho mais de noção de que a saúde ocupacional é importante, a parte comercial é tão importante quanto a saúde ocupacional e a medicina do trabalho, assim como, né, a gestão contábil, financeira, tributária, enfim, porque isso tudo é uma engrenagem. A empresa se dá
pelo todo, né? Isso. Não adianta você ter uma parte que funciona muito bem e a outra parte que está largada porque ninguém gosta, ninguém acha que é importante. Ou seja, vai Isso chegar aí. um momento que aquele setor vai gritar contigo, né? Ele vai te devolver alguma coisa. E se você não cuida, não é coisa boa que ele vai te devolver. É por aí. A prevenção, né, é propriamente É dita, se dá também em por processo. aí, em Quando você processo. mitiga risco, né, a sua previsibilidade e a sua clareza fica muito maior. Durante muito tempo, né? Quando da implantação das normas regulamentadoras, era muito comum, né, o empresário já não entendia a razão de ter que fazer e já também não queria fazer, né? Era muito comum as pessoas simplesmente buscar o documento, simplesmente escrever lá o que a gente chama de atestado ocupacional e pronto. O camarada vai lá, aquela história, mas para que faz isso? Meu colaborador vai lá, mal o médico olha para ele, entendeu? Isso se transformou, isso mudou, né? Isso mudou e mudou muito, principalmente a partir de 2022. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: a gestão, a ferramenta é a mesma. O que muda é o volume de informação. Então, para micro e pequena empresa e média empresa, a técnica é a mesma. O que vai mudar é o volume, né? E a visão do empresário da importância de você ter controle, de você ter previsibilidade, para você poder ter planejamento. Né? Pegando um gancho até na saúde ocupacional, é, eu já, na época, assim que eu estava recém-formado, a gente tinha a chamada ginástica laboral na empresa. Uhum, Isso aí uhum, atua como prevenção, para você não ter ler, né, na hora de uhum. digitar, correção de postura, porque isso tudo o diretor entendia que isso ia alavancar o resultado da empresa. Você estando com uma saúde, né, em dia, você tem mais capacidade de gerar resultado. Ele te via como Uhum. um ativo da empresa, né? Então, se o ativo ele tem a capacidade de gerar benefício futuro, É o bem-estar do é o colaborador que bem-estar, é vai isso fazer aí. com que ele performe. Não raro, o colaborador mora longe da unidade que trabalha. Às vezes anda 3 horas de trem, 2 horas de ônibus. Esse camarada, assim, ele já chega cansado. Entendeu? E se a empresa tiver um circuito, uma forma de colocar esse camarada numa outra posição, né? Ginástica laboral, porra, show, é bom. Assim, muitas corporações têm isso como método. Os japoneses chegaram com a ginástica laboral no Brasil. Eles que chegaram. E hoje tem as salas de descompressão, né? O grande medo hoje são as empresas tóxicas. Então, assim, as salas de descompressão hoje, elas funcionam. O camarada está lá num nível de ansiedade, num nível de irritabilidade tão grande, esse camarada não vai trabalhar corretamente, ele vai, com certeza, ter problema, criar problema, e o resultado do trabalho dele não vai ser adequado. Então, as empresas hoje que montaram uma sala de descompressão, libera esse colaborador, ele vai lá passar um tempo, às vezes a sala é pouco iluminada, às vezes tem um sonzinho, às vezes tem jogo, tem vários. Assim, é muito engraçado, porque as empresas de tecnologia, elas fazem isso com jogos, né? Modelo Google, né? É, É. modelo Google, joga lá, bota o pessoal, o pessoal lá, e, gente, isso funciona. Funciona e funciona muito bem. Ou seja, pensar no bem-estar do trabalhador é trazer bem-estar para a sua empresa. E é interessante, né, que é o Gatinho. olhar, né, sobre isso, porque assim, para mim, que não tinha esse saber sobre a saúde ocupacional, sobre toda essa segurança do trabalho, enfim, eu achava que era uma sala de entretenimento. Mas assim, tem toda uma história por trás disso, Isso. né? Eu falava, não, é uma empresa descontraída, o negócio aqui é colocar para jogar, para não sei o quê, e aí você faz teu horário, entendeu? A minha mente, né, de TI, era só isso, mas tem todo um porquê atrás Porque disso que é,
eu penso em realmente trazer esses assuntos, né? Porque que acontece na minha vida, né, ao longo dos meus 33 anos aí na área de educação tecnológica? Eu tenho muitos alunos que hoje são donos de empresa. Abriram suas startups, que já não são mais startups, porque já tem mais de 10 anos no mercado. E outros estão começando agora. Então, assim, esse saber, né, ter acesso a esse tipo de informação para a galera, para minha galera, vamos colocar assim, eu acho que em outras áreas também, mas eu consigo falar de TI, né, é extremamente importante. Porque na faculdade de TI a gente não vê isso. Ninguém fala sobre isso, né? A gente aprende ali várias áreas do conhecimento tecnológicos, não se aprofunda também em nada tecnológico, que é uma grande dor, né, que existe, mas a gente não tem uma matéria talvez de empreendedorismo, que é o que se aproxima um pouco, mas aí vai fazer análise de risco, lá, análise da SWOT, sei o quê, para você planejar a abertura da tua empresa. E todas as obrigações, né, de abertura de uma empresa, a galera de TI não vê nada disso, né? Então, assim, trazer esses assuntos, eu acho que vai criar uma consciência não só no público da informática, né? Que os alunos já passaram pela COT, que vão poder estar assistindo isso, como todos os empresários de outros segmentos que também precisam adquirir esse conhecimento. Porque eu mesma, quando conheci o Lessa, e ele me contou como é que funcionava, né? Como é que era esse mundo, eu olhei para ele e falei assim, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Eu sou essa pessoa que, assim, não tinha essa informação. E depois que eu tive a informação, a gente se adequou a tudo e tá tudo certinho hoje em dia. Mas, assim, eu não sabia mesmo, sabe? Não era... E, graças a Deus, a minha forma de ter acesso a esse conhecimento foi através de conhecer o Lessa e não do fiscal multando a minha empresa. Que eu acho que é uma dor muito pior, né? Você não está sozinha nessa falta de informação, não. Isso é comum. Assim, eu, para te dizer a verdade, eu me deparei ao longo do tempo com empresários que exatamente era assim, não conhece, não sabe a razão da existência e tem muita raiva de quem inventou essa história. Entendeu? Gasto, né? É gasto. É gasto, não vê como investimento. Não vê como investimento. Muitas vezes se submetem a fazer dessa forma mesmo, se submetem. Porque se não fosse o risco de multa, eu não faria. E tem uns corajosos que até hoje não fazem. Não fazem. Porque eles acreditam que o fiscal não vem mesmo. É porque, assim, quando você entra no hospital, né? Aí você vê lá, o pessoal, vamos botar assim, o pessoal da limpeza, com bota, com não sei o quê. Se você não tem esse conhecimento, você entende que aquilo ali é porque faz parte daquele ambiente, daquele cenário e tal. E você não remete isso ao teu mundinho, né? Da tua empresa pequena, que tem um colaborador ali também na limpeza, que precisa de um sapato emborrachado para fazer. A gente não faz essa conexão, né? E a consultoria da Prevenir faz isso, existe sabe? Existe uma normativa para isso. Existe né? uma normativa, é o bem-estar do trabalhador. O trabalhador com tênis de lona, fazendo trabalho de limpeza, tendo contato com água e umidade, esse trabalhador ele vai ter um problema naquele pezinho dele. Aí vai ficar afastado, aí né? Ele vai se afastar, aí você vai ter que contratar uma outra pessoa para fazer aquele serviço. E se repetir o mesmo erro, vai acontecer a mesma coisa. É só a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, ela trata das questões técnicas e lógicas. Se a gente parar para pensar, a gente vai falar, gente, mas é tão simples entender por que você não pode pegar um martelo e meter no seu dedo que vai machucar? Gente, pô, é muito perigoso eu pegar uma lixadeira, cortadeira, qualquer material, e se eu não estiver protegido, eu posso perder a mão? Então, assim, por que acontecem tantos acidentes domésticos? Porque as pessoas estão relaxadamente fazendo essa atividade dela. Um belo dia sobe numa escada.
Quem de vocês aqui nesse momento não vai lembrar que já viu, passando no seu prédio ou aqui no centro da cidade, uma pessoa de limpeza lá longe, um pontinho Pendurado. pendurado pelo lado de fora da janela, passando o paninho, deixando aquela janela, aquele vidro lindo, a 25 metros de, de andares. É por aí. Entendeu? Então, assim, as pessoas fazem. E a gente acha que é muito corajoso aquela pessoa fazer aquilo. E diz assim: eu não teria coragem. Você tem, não é nem ter coragem, você tem juízo. É por isso que eu sempre mostro, quando eu tenho oportunidade, aquelas fotografias do Empire State sendo construído. Por quê? Porque ali era método de trabalho. Somente os mais corajosos e que não tinham vertigens poderiam trabalhar naquele tipo de serviço. Porque não fosse isso, não podia trabalhar. Ninguém pensava em amarrar a cintura do cara em qualquer coisa, Não não. precisa O muito, né, cara tem Garcia? habilidade, ele fazia. São as histórias que tem na construção da ponte Rio-Niterói. Quantas pessoas não morreram na Sim, construção, sim, né? sim. Então é bem por aí mesmo. Pegando o gancho aqui, né? Falando não só da segurança do trabalho, mas também de um novo modelo de trabalho hoje, que é o trabalho remoto, né? Que as empresas precisaram ou precisam se readequar ao mercado, que hoje é uma realidade pós-pandemia, né? O trabalho híbrido e o trabalho 100% remoto mesmo. Então, acaba que a necessidade também do entendimento e do ajustamento na segurança do trabalho, na saúde ocupacional, enfim, para fins dessa questão de trabalho remoto também, né? Porque o cara está em casa hoje e ele tem as mesmas dificuldades que ele teria para fins de execução do trabalho, né? Mas com um adendo. Ele faz, além do trabalho dele, as tarefas domésticas. Então ele ainda corre esse risco, né? Então, até para poder esclarecer um pouquinho para a gente, Léo, essa questão da saúde ocupacional ou da segurança no trabalho remoto também. Esse tem sido um. Já tem legislação própria para quem vai fazer trabalho remoto. Antes, quando veio a pandemia, que foi a grande virada do trabalho remoto, sim, já muita gente trabalhava remotamente. Muita gente no universo que antes era o mercado de trabalho e que era o trabalho, né? A pandemia veio dizer que todo mundo precisava trabalhar remoto quem podia, né? E a partir disso, hoje você tem, de fato, empresas que descobriram que a atividade que ela desenvolvia, grande parte de sua força de trabalho podia trabalhar em casa, né? Eu tenho clientes meus lá que basicamente fecharam os escritórios, né? Grupo de empresas que mantém um endereço só e basicamente seus colaboradores fazem serviço remoto. E tem que estar adaptado à legislação, não tem jeito. As regras são Não as muda, não mesmas. muda nada. Muda nada. Do ponto de vista da segurança do trabalho e da medicina, não muda nada. As obrigações são as mesmas. Com uma diferença, que é o ambiente doméstico. Aí poderiam perguntar: e se esse meu colaborador se acidentar nesse período que ele está trabalhando lá? É acidente de trabalho? Ele vai dizer que caiu na cozinha? Quando ele foi pegar um café? E se ele disser: isso elimina que é um acidente de trabalho? Não, não elimina. Se ele sair, se ele estiver na empresa, for no corredor tomar um café e cair no acidente de trabalho, Também. virou um ambiente de trabalho. Entendeu? Então, com poucas ressalvas, não, não há muitas alterações nas obrigações, né? Você tem aí uma possibilidade de passivo jurídico em razão de que forma ele está fazendo aquela atividade. A mesa é dele, o computador é dele, os equipamentos são dele, a internet é dele, aí é uma outra história, né? Não cabe à saúde ocupacional tratar. Mas, basicamente, do ponto de vista da medicina de segurança,
O que muda é só o ambiente. Mas como é que fica assim a fiscalização do próprio ambiente, né? Porque A fiscalização não se dá, né? Não vai fiscal nenhum fazer esse tipo de trabalho, menos mal. a não ser que o próprio denuncie-se, Vem né? aqui na minha casa, por Ó, favor, eu dá uma trabalho em olhada ali. condições precárias, entendeu? Se eu não melhorar meu salário, porque, pô, Eu vou trabalho em demorar condições melhor. precárias. Mas assim, em termos de fiscalização, hoje a fiscalização se dá muito mais pelo demonstrativo daquilo que você apresenta ao e-social, né? A partir de 22, quando entrou em vigor o SST, né? E-social SST, que é a parte de medicina de segurança que você tem que aplicar dentro da plataforma do governo. Aquilo que você fazia antes, guardava na gaveta, esperando o fiscal bater na tua porta, você não faz mais. Agora, você precisa prestar essas informações regularmente. Todos os eventos que os seus colaboradores estiverem envolvidos, de exames, né, que seja admissão, demissão e tudo mais, você precisa informar via plataforma, assim como as informações de segurança do trabalho. A partir da visita técnica, fez as medições que forem necessárias, você vai informar lá dentro da plataforma o que é. Você vai montar o conjunto de informações daquele colaborador, individualmente, obviamente, dentro da sua empresa. E assim vai. Segue o ritmo e a fiscalização se dará a partir daí. Quando você não apresenta lá o teu colaborador para fazer o periódico, né? Dependendo da empresa, da atividade que ele desenvolve, isso pode ter um tempo maior ou menor, 6 meses, 12 meses ou 24 meses, dependendo do grau de risco, né? Você precisa, cada vez que esse colaborador vai lá fazer esse registro dentro da plataforma. Quando você não faz esse registro, fica lá essa ausência de registro e em um momento isso pode te convidar para uma notificação e a partir de você não cumprir, a penalização em forma de multa, né? Era só botar assim, né, todo mundo na mesma página, né? Quando você fala assim, você colocar na plataforma, esse você é exatamente quem, né? Porque assim, se a gente Ah, pega uma startup que abriu, que aí tem alguns funcionários na SLT, aham. né? E aí ele, sei lá, o contador, né, é a pessoa, assim, o braço direito dele, teoricamente. Não, Não, mas assim, e cadastrou, assinou a carteira do funcionário, fez toda a parte contábil ali, ok. E o conselho. quem conscientiza isso, né, Lessa? Porque Pois é. assim. A Prevenir faz isso, né? Não, mas eu digo assim, às vezes a gente nem A Prevenir sabe. informa isso quando a gente conversa com as empresas que estão precisando se ajustar ao modelo correto. Por exemplo, logo em 2022, deu-se a impressão aos contadores que ficou um limbo, né? Quem é que vai colocar isso na plataforma? Como vamos fazer isso? Como vamos operacionalizar isso? Então, tiveram várias discussões. E o grande receio, e eu tinha esse receio, é que isso seria colocado nas plataformas a partir do certificado digital. Ou como certificado digital? O certificado digital abre todas as informações da empresa. Uhum. Cara, isso vai ser trabalho do contador. Obviamente que não, o governo já tinha pensado nisso. Nós é que não tínhamos sido informados ainda, porque estávamos ainda no início da implantação disso, não tinha nem sido implantado. O governo estabeleceu um certificado digital de SST. Você só entra naquele, você só usa aquela informação ali, entendeu? E os contadores, a partir de um determinado momento, a partir deste momento também, eles entenderam que aquilo ali seria uma possibilidade de ganho. Então, eles fariam a informação por e-social. O Conselho Federal de Contabilidade publicou uma nota dizendo que os colaboradores, que os contadores não deveriam se envolver nisso. Porque para mandar essa informação requer muitas outras. Né? Porque para você chegar no tal do atestado de saúde ocupacional, você tem que
que ter realizado a elaboração do PGR e a elaboração do PCMSO. Ali dentro tem muitas informações. E no início da implantação do E-Social, de SST, era um mundo de códigos. Era um mundo de códigos. Então você tinha que transformar aquilo em XML e mandar em forma de XML para a plataforma do governo. E, obviamente, que foram desenvolvidos sistemas que faziam essa leitura, né, que montavam, a partir da informação que você jogava dentro do sistema, ele transformava aquilo ali em linguagem XML, que a gente mandaria isso. Então, quem manda isso? A Prevenir presta esse serviço. A gestão ocupacional que nós fazemos, ela implica em gestão. E gestão é 360. A gente inicia e termina o processo. E o processo termina no envio dos eventos, qualquer que seja ele. Então, quando entra uma empresa lá para a gente inicia fazendo a visita técnica, que é o primeiro momento de contato com a empresa, onde eu vou saber o que acontece ali, e finaliza com os envios dos eventos em relação aos exames. Então, assim, quem faz é a Prevenir, ou aquela empresa ocupacional que tiver capacidade para fazer. O governo vem facilitando os acessos e as informações, e isso tem ajudado muito a todos nós. O trâmite de informação, antes a plataforma era pesada demais, toda hora tinha problema, depois já se resolveu, como tudo, né? E informática, né? As coisas se ajustam, né? Não sem trabalho. Então, a forma é exatamente essa. Iniciou o trabalho, terminou o trabalho com a colocação das informações dentro da plataforma. Basicamente, é aí que a gente encerra aquele ciclo. Mas o ciclo de saúde ocupacional, ele não termina. São ciclos, né? Porque a gente está cuidando da vida profissional daquele colaborador, da saúde ocupacional daquele trabalhador. E vamos até que ele se aposente. Mas assim, uma boa pessoa, né, para dar essa clareza pro empresário é o contador que tem que apresentar esse tipo de coisa, né? Tô falando pro empresário ali pequenininho, começou que o primeiro contato dele, ele só tem o contador, não tem mais ninguém na vida. Aí o contador tem que fazer essa referência. Sim. Eu falo isso porque foi uma dor minha, né? Eu tinha um contador que nunca me falou que eu precisava olhar para isso. E aí, assim, um contador de muitos anos atrás, né? E quando eu conheci o Lécio, eu falei, nossa, meu Deus, mas por que ninguém me falou? Então, assim, eu acho que ele é um bom parceiro para você nesse sentido, né? Com certeza. Para avisar que existe, porque Sim. às vezes, assim, agora, depois de 2022, tem um sistema que está conectado e tal, mas antes, né? Porque eu tô falando aqui de 18 anos atrás. Que não tinha sistema, que só tinha esse bando de papel aí, né? Só papel. Ninguém nunca me falou sobre isso. Antigamente tinha uma visão distorcida da gestão, né? Se não fizer, né, o risco, que é como o fiscal não aparece. Então, se o fiscal aparecer, sai mais barato você fazer e cumprir do que você ter que pagar mensalmente isso. Isso é uma visão distorcida de modelo de negócio, né? Porque hoje, né, isso há 18 anos lá atrás, hoje em dia, existe a obrigatoriedade e a empresa fica travada se não tiver com a alimentação do SST. Não, o sistema ele não vai travar, mas ele vai denunciar essa ausência. E o que o governo faz para coibir o não cumprimento da legislação é multar. Uma vez multado, e muitas das vezes você nem sabe que está sendo multado. E não raro, desculpa te cortar, Rafa, e não raro, quando isso acontece, você está convidando o fiscal a olhar aquilo que você... Cara, se você não tá cumprindo o básico, não escreveu aqui, ó, que eu fiz aqui um periódico na data correta. Tu não está cumprindo é nada, eu vou aí dar uma olhada em você. Antigamente tinha muito a visão só do admissional e o demissional. Né? E aí é onde entra a questão da
da saúde ocupacional. Isso se dá também, Fê, muito por conta, inclusive, de desconhecimento, né, e da falta de parceria entre empresário e contador, Uhum. né? Porque o empresário, quando ele recebe as guias de impostos, não é a parte mais triste dele. Ele tem que, pô, lá vem o cara para poder me entregar as guias para eu poder pagar. Hoje já sai por e-mail, é mais tranquilo. Mas o que que acontece? Quando você não traz esse modelo de gestão propriamente dito, porque o empresário, de fato, ele não sabe, né? Ele vem de uma visão empreendedora e aí é onde a gente estava falando anteriormente, de ter o parceiro, né? De você poder escolher os seus parceiros de negócios para que você possa ter tranquilidade para poder pensar somente no seu negócio, que é o seu core business, né? Uhum. Então, no teu caso aí, você vai pensar em como você vai formalizar melhor os seus cursos, como você vai botar na plataforma de forma mais atraente, porque a sua parte administrativa, fiscal, né, e financeira, sobretudo, está sendo acompanhada por profissionais que você acredita e, de fato, eles estão trazendo essa informação com clareza para você. Muito se dá da parceria que é feita, né? Não é raro também, e aí era um defeito antigamente, graças a Deus isso acabou. Antigamente existiam muitos técnicos de contabilidade que faziam a contabilidade. Então, o cara era o fazedor de contabilidade ali, ele não olhava as legislações, ele não acompanhava as mudanças que vêm ocorrendo, né? Não só no mercado, mas também na questão governamental. E a cada dia que passa, o governo ele vem te taxando mais se você não tiver dentro de um determinado enquadramento. Aí seja no enquadramento, se você é do simples, se você é do presumido, ou da sua modalidade de negócio, né? Para fins do ramo alimentício, você tem lá, né, a Anvisa a Anvisa não, desculpa, Vigilância a sanitária. vigilância sanitária para que você possa cumprir determinadas regras. Então você tem que entender do seu ramo de negócio. Então o seu parceiro, ele tem que estar atento a isso para que ele possa te prestar o serviço da melhor forma e não negligenciar. Por isso que muitas das vezes, como você bem falou, o contador não me avisou, né? Uhum. Muito porque de vez em quando a sua preocupação era qual? De abrir a sua empresa, né? Eu quero abrir a empresa. Ah, qual é o seu ramo? Ah, eu quero abrir uma escola de informática. E aí, o que que você precisa para poder gerir essa escola de informática? Ah, você precisa de um alvará. Tá, mas a sua escola vai ser online ou vai ser presencial? Se ela for presencial, né, as salas estão em conformidade conforme determina a legislação, e isso pode impactar na entrega ou não do seu alvará. Então, são Uhum. determinadas normativas que devem ser respeitadas. Então, quando for da escolha de um contador, por isso que eu falei anteriormente, o contador ele é seu parceiro. Ele tem que estar ali o tempo todo atento à melhoria do seu negócio, porque senão, conforme as informações vão sendo geradas, se você não acompanhar essa mudança, isso vai impactar em multa e, consequentemente, no seu resultado, né? E isso, toda essa sua fala, né, é uma coisa que me preocupa mais ainda. Porque, assim, na era da tecnologia, né, no que a gente está vivendo, o que acontece? A contabilidade agora está sendo terceirizada por um portal que você não conhece ninguém do outro lado, você faz seus pedidos, aí eles pedem documentos, você envia, você não vê ninguém, você não fala com ninguém. E aí você não consegue ter uma assessoria, né? E aí, enfim, Isso aí vai é ser uma loucura a só. chamada contabilidade digital, É. né? Que é a inteligência artificial que vem, né? Não, Cria uns inputs, você não tô lança. nem aí ainda É, na inteligência artificial, isso. não. Só tô num portal onde tem É, pessoas por trás, e né? Oferecendo serviços de cada vez contabilidade menos, online, né? cada vez menos a pessoa física. Porque, em tese, o micro e pequeno empresário, o cara que faz 10, 15 notas mês, né? Para ele poder pagar o profissional, ele entende que aquele profissional é caro. Porque ele só vê o seguinte: o cara vai me tirar minha nota fiscal e vai me entregar o Só vai imposto. A fazer guia de isso pra mim, imposto. pô. E só vai fazer isso. pra mim. Onde, na verdade, ele, além das obrigações acessórias, né, que ele tem a obrigatoriedade
de fazer as obrigações acessórias, que são as obrigações fiscais, muito se dá da ausência da informação, porque ele precisa emitir balanço, ele precisa emitir DRE, as demonstrações contábeis. Aconteceu agora, semana passada, uma empresa, uma microempresa, que não tinha contabilidade, fazia pelo seu regime de caixa, e aí me liga desesperada para poder fazer a contabilidade dela desde abril de 2023, porque ela precisava apresentar as suas demonstrações para poder contrair um empréstimo, uma linha de crédito. Então, aí fica o gatilho, né? O contador é caro, mas na hora que ela precisa, ela vai ter que pagar por todos esses meses que ela deixou de pagar. Provavelmente sai mais caro. Com certeza. Por conta da urgência, né? Que ela tem toda uma transmissão que vai ter que ser feita para trás, vai gerar multa, né? Então, assim, muito se dá também, Fê, por conta da falta de orientação do contador. E eu falo até pela classe, tá? Isso, graças a Deus, já vem mudando. Cada vez mais os contadores hoje eles estão voltados e entendendo que eles têm que ser partícipes da gestão da empresa. Não dá mais só para ser um entregador de imposto. Que é isso hoje, como você bem disse. Dá para fazer pela internet? Dá para fazer pela internet. E aí entra aquela discussão que a cada ano ela volta a dizer: a contabilidade vai acabar? A contabilidade não vai, vai acabar? Né? Porque tem o conhecimento do profissional. A contabilidade... Né? Na verdade, não é só puxar imposto na internet. Essa pessoa ele tem outras coisas que... É a ciência... Que é a ciência que estuda o patrimônio. Patrimônio é bem, direito e obrigação. Ou seja, o que você ganha, o que você tem e o que você deve. Então você ganha, você tem e você deve. Isso não vai acabar, né? Agora, a forma de como o profissional ele vai começar a se apresentar, isso vai ter que mudar, né? Então, se você for parar para olhar, a contabilidade ela faz o quê? Planeja e controla. O que as empresas precisam? Planejamento e controle. Então, a contabilidade não vai acabar. Agora, o profissional ele tem que estar atento. Por isso que eu cismo de bater na tecla. E eu falo isso, enquanto me virem como despesa, eu prefiro não trabalhar. Porque, é caro, você só está me entregando imposto. Mas você está fazendo o que está sendo solicitado, né? Porque tem a linha do empresário também. Né? Então, para a gente poder ter a parceria, tem que ser uma partida dobrada. Eu diagnostico e você aplica. E não adianta você diagnosticar e não ser aplicado. Porque uma vez que não é aplicado, o resultado não vai aparecer. Né? Então, os insights, quando você tem o planejamento e o controle, vai te levar para um outro direcionamento dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala da contabilidade lá, que tem eu contabilizei R$100 por mês, você vai lá, o cara faz a tua contabilidade. Porra, tu vai me cobrar um salário, Rafael? Tá caro. Ele vai te entregar o que eu te entrego. É a questão do agregar valor, né? Ao seu negócio. Você tá comprando. É isso aí. A gente lá passa muito por isso também, porque tem muita gente me dizer quanto é que eu tenho que cobrar pro serviço que eu tô oferecendo. Porque ele tem uma experiência com uma outra empresa ou com uma outra pessoa que cobra menos da metade desse negócio aí que você está querendo cobrar. Mas vamos lá, de repente, se você me disser o que ele faz para você, eu consigo fazer até mais barato do que ele. E muitas das vezes, Léo, o que acontece? Ele sai e depois volta. Né? Mas na verdade o cara não está atendendo não a tá ele. Entregando. O cara não está entregando nada para ele. E falando assim, né, do que o contador ele entrega, né, além de guias de impostos para gente, né, quando a gente volta, né, eu volto a falar do meu mundo, que é a galera de TI, que começa a desenvolver software e aí quer vender esse software e quer participar de licitação e quer isso e quer aquilo para crescer, né? O que acontece? Muitos dos empresários que eu conheço, quando ele se interessa por prestar serviço para o governo ou para empresas maiores e se depara com não ter a documentação correta para participar daquele processo. Porque aí, né, são exigidos um monte de certidão, do balanço patrimonial, enfim, do DRE, um monte de
ativo e patrimônio líquido para que você possa cumprir também a atividade fim. E aí se frustra, né? Porque assim, não tem essa documentação e perde a oportunidade. Então, esse olhar, né, da necessidade de ser parceiro mesmo do contador que está ali, ter ele como parceiro, de estar trocando, né? De ficar explicando, olha, eu tô desse tamanho, eu tô fornecendo esse produto, mas eu pretendo, porque cabe o empresário também, né? Às vezes fica só esperando o que o outro porque o contador do outro lado... mundo, né? Fernanda, eu digo que na contabilidade você consegue diagnosticar uma empresa sem ter a expertise, né, do negócio. Por quê? Quando você consolida os números, porque tudo que a gente está discutindo aqui é para o sucesso da empresa. Sim. O sucesso da empresa, ela se dá onde? O empresário, o empreendedor, ele cria uma empresa para quê? Para gerar lucro, né? Para ele poder ganhar dinheiro. Então, todas essas atividades que a gente está falando aqui têm que se transformar em lucro. Então, de que forma você transforma o lucro, né? E aí tem aquela maximização dos lucros, vender mais gastando menos. E de que forma você faz isso? Né? Isso aí tem uma foto estática, que são as demonstrações. As operações, quem sabe é o especialista do negócio. Agora, a partir do momento que as operações foram feitas, os processos ali estão todos certinhos, se transformaram em número, a gente consegue dar diretriz. Né? Por quê? E aí precisa de custo histórico, lógico. A gente vai pegar um período e a gente vai fazer uma análise. Olha, esse seu último ano aqui, as suas vendas aumentaram mês sim, mês não. Foi alguma ação de marketing que você fez? É alguma sazonalidade? Né? No teu caso aí, volta de férias, bomba, né? No curso. Porque janeiro é a época que tem o pessoal de férias na faculdade, o pessoal quer melhorar o currículo para poder começar o ano melhor. Então, janeiro é um mês que bomba para mim, você já sabe. E você também, dentro disso aqui, você começa a se planejar. Se você ganhou 100 mil num mês, 50 no outro, a sua média é de 75. Né? Você não pode gastar 100 num mês, porque no outro mês você não vai ter os outros 50. Então, o custo histórico, esse diagnóstico, aí quando você fala do momento de crescimento e daquilo que você quer, que você deseja, ele se dá através dos números. Ah, Rafael, a gente precisa investir em computadores. Tá, quanto é que vai dar essa nota? Sei lá, 20 mil em computadores. Né? Quanto a gente precisa reservar para que eu possa ter poder de barganha? Ou não, Rafael, olha, isso aqui são em 12 vezes, eu consigo adequar essa parcela dentro do meu gasto aqui, dentro do meu fluxo de caixa. Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui é número para tomada de decisão. Né? Eu digo que quando o empresário ele tem esse apoio, ele não está sozinho. Porque muitas das vezes ele pensa o negócio dele e discute com quem? Com o espelho. Com o espelho. Né? Mas discute com o espelho sem entender aquelas benditas demonstrações. Né? Porque veio um monte de número para mim, um monte de documento, onde esses documentos estão me dizendo que, beleza, eu tive lucro. Aí eu vendi 100 mil num mês, sendo que eu vendi em 10 vezes sem juros. Qual é o teu caixa? 10 mil é a primeira parcela que entrou. Mas, pô, eu ganhei 100 mil só, né? E o meu caixa só tem 10, eu vendi 100 e o meu caixa só tem 10. Então, essas perguntas de relação econômica com relação financeira, competência, caixa, isso o empresário, ele não precisa ser um expert em contabilidade ou em gestão financeira, mas ele precisa entender ou ter alguém que facilite essa informação para ele. E uma vez essa informação facilitada, ele começa a se envolver com os números. O empresário ele tem que se envolver com os números, porque toda a ação dele é refletida ali no caixa dele, no frigir dos ovos. Ao final, ele quer saber quanto sobrou para ele. Essa é a verdade. E o interessante disso, né? Porque assim, a maioria dos empresários está muito preocupado em vender. Né? Ele quer vender, 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 e ele acha que sempre que se ele vender mais, ele resolve um problema. Se ele não tem, se ele está com déficit no caixa, ele acha que a solução é vender mais e não é parar para olhar os números. Que
que ao longo, né, depois de 18 anos, né, de uma empresa aberta, funcionando, com lucro, assim, eu olho e falo assim, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, lá no início, eu estava muito melhor do que agora, né? Então, assim, como a educação, ela me move, né, em dar o conhecimento, transmitir o conhecimento, a gente vai trazer dentro da COT, né, com a parceria com vocês, esse treinamento para a gente poder estar falando, explicando, orientando os microempresários, as pessoas que desejam ter suas empresas, ou já têm e estão crescendo e estão querendo aumentar a receita com sabedoria. A gente vai montar esse treinamento para poder dar essa orientação. Porque é necessário, gente. Isso é muito necessário. Você tocou num ponto que é muito sensível. Isso aí não é só para micro, pequena e média. A grande empresa ainda tem uma estrutura maior. Eu participei de uma reunião essa semana e uma empresa relativamente grande e estava com dificuldade de identificar seus custos. Então, assim, eles têm um nível de controle bacana, só que ainda assim estava deficitário e a gente foi fazer essa reunião para poder tentar entender como poderíamos ajudá-lo para poder distribuir melhor os custos, né? Porque às vezes um produto ele tinha vários centros de custos, eles não estavam sabendo apropriar e o custo era alto. Quando a gente fala de custo, né? Então, voltando aqui para o cara que está iniciando, de pequeno a médio, a precificação é uma dor muito grande. Por quê? Como é que ele faz o preço dele? Ele olha o mercado. Só que às vezes ele olha o mercado, o produto dele é o mesmo do que ele está olhando o preço do outro, né? O tal do benchmark, beleza, mas para você poder fazer o benchmark, você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Você não pode comparar banana com maçã, ambos são frutos, né? Então, quando a gente vai falar de precificação, essa é uma outra dor, né? Porque você precisa saber o que é o seu custo, quanto você deseja ganhar para você poder precificar, porque às vezes o seu negócio operacionalmente, da maneira como está, você está trocando dinheiro. Você está vendendo muito, mas você não vê a cor do dinheiro porque você está precificando errado, né? A gente prestou consultoria uma vez para uma confeitaria e a menina não conseguia... não estou conseguindo ver a cor do dinheiro, o que está acontecendo? E aí eu fui aonde? Nos custos. Só trabalhava com produto de primeira linha. Chocolate Calebô, leite moça, é o melhor leite. E o preço dela não era compatível com os custos. Ela estava ganhando uma média ali de R$3 pela fatia, né? Que era uma torta e tal. Eu falei, mas você está comprando... mas o preço da concorrente é esse. Eu falei, mas o bolo que você entrega é igual ao dela? Não. Eu falei, então, você tem duas estratégias a seguir. Ou você vende o público que vai comprar seu bolo, ou você baixa o custo do seu bolo para você manter o preço com os seus clientes. Porque a sua estratégia, você vai se frustrar. E ela não estava nem botando a mão de obra. Ela estava deixando para o final. Se colocasse a mão de obra, ia para R$1 e pouquinho. Que também é muito isso que, né, as pessoas que começam a empreender fazem, né? Porque o fato de que você está trabalhando. Você tem que trabalhar para a empresa. Esse custo... eu acho tem que estar por dentro. A empresa tem que pagar o seu salário. O Prolabore já é um nível mais avançado. Se pagar é uma outra história. É outra história. A gente só quer que dê certo. Primeiro a gente quer ter um negócio. Depois a gente pensa no dinheiro. Mas o dinheiro que é pensado por vocês é o lucro. E não é o Prolabore. Exatamente. E tem esse problema ainda, né? E ainda tem esse problema. Não vou me pagar porque tem que sobrar. Por isso que a maioria das pequenas empresas, elas iniciam as atividades e se mantém durante um tempo o dinheiro do bolso pro caixa, do caixa pro bolso, do bolso pro caixa. E aí daqui a pouco você não sabe que dinheiro é seu, que dinheiro é da empresa.
Entendeu? Isso é terrível, né? E quando se perde nesse caminho, Ué, né? que é o caminho, né? Se perder mesmo. Começa a recorrer a empréstimo, porque vai tortuoso. tentando ali, Não bate o né? padrão, e aí você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais, sendo que você está gastando o dinheiro da empresa, você não está gastando o seu dinheiro. Eu escutei É. num treinamento que a professora ela virou e falou assim, um estudo de caso ali, ela falou assim, não, quem tá falindo a empresa é você, falou pro empresário, né? Isso. E falou assim, olha, se eu fosse você, eu te demitia hoje. Então, assim, para ele ter a por aí. consciência que o custo de vida dele, que ele estava rodando, né, achando que o lucro era o salário, estava quebrando a empresa. A contabilidade é um negócio que chama-se princípio da entidade. É não misturar CPF com CNPJ. São duas pessoas diferentes. O CNPJ nasce do CPF, mas o CPF passa a trabalhar para o CNPJ. A partir do momento que ele embola isso aqui tudo, a probabilidade de se frustrar e dar problema na empresa é enorme. Mas isso é comum, né? É comum. Isso aí é 100%, assim, 100% das empresas, assim, para não dizer 100%, 99,9%, só para ter o número estatístico. Isso se é dá muita gente. Quando você vai para as gigantes, né? Não, e tudo aí bem, é você tudo tá falando de outra separado. coisa, né? Você tá falando de Mas outra a ideia é mesmo que isso aconteça, né? E de fato isso ocorre, é você saber ter consciência. Quanto você está tirando da empresa. Porque em algum momento, né, você vai precisar repor isso aí. Porque você está tirando a mais do que você tem direito, né? A empresa é minha, eu tiro quanto eu quiser. Não é assim. Não, e é sempre um problema você fazer esse descasamento, né? Um divórcio dolorido, nossa, muito dolorido. Todo mundo aqui já óbvio, eu tô falando por experiência própria. Eu não ouvi falar, não. Eu contei. Entendeu? A história é minha. É a história, gente, é a história da maioria dos empreendedores nacionais, entendeu? A gente um dia a gente não resolve, estrutura uma empresa, separa a caixa, faz isso, mas não inverso, a gente vai lá e mete a cara. Da cultura, olhar assim, e aí pegando o gancho dentro daquilo que a gente está, da proposta que a gente veio fazer aqui, é justamente isso, é tentar mostrar para as pessoas, sobretudo com experiências, né, próprias. Reais, né? Mundo real. Mundo real, e se você começa o seu negócio estruturado, como a Fernanda falou, pô, se eu soubesse disso há 18 anos atrás, e você ter a doutrina e olhar ali e falar assim, calma que não é seu, deixa eu tirar o que de fato é o lucro propriamente dito, né? Não é fluxo de caixa, a empresa ela vai tender a ter saúde financeira, porque a maioria das empresas, ela quebra por isso. Operacionalmente falando, se for olhar só o modelo de negócio dela, ela é lucrativa. Quanto ela ganha, quanto ela gasta, quanto sobra. Só que aí o que sobra é o econômico, né? Quando o cara olha o caixa que está entrando, tem um pouquinho de dinheiro a mais... Aí vem a mão do cara que tá com a chave, Ele para de comer o PF, ele para de comer o PF e vai almoçar na churrascaria. E aí é onde começam os gargalos, né? E ele só para olhar os números. Muito depois, né? Depois, eu brinco... Mas muito depois. Eu brinco que o empresário, ele só olha para o próprio rabo quando já está arrastando no chão, né? Quando está bem ruim mesmo. Porque quanto mais controle você tiver na hora que você está mais ganhando... mais vai sobrar para você poder fazer as suas operações quando você quiser. Os reinvestimentos e tudo mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é simples, não é simples empreender. É mais difícil ainda se transformar no empresário, porque são escolhas e são dores constantes. Não é simples, mas é o caminho, é a jornada. É a jornada. E uma outra coisa que assim, eu percebo, né, nesse mundo todo do empreendedorismo é que assim, quando tá dando certo, quando tá vendendo muito, ninguém olha nem para gestão comercial, né? Tá funcionando e bora lá, né? Uma outra dor, né? E aí, quando ou o empresário gastou o lucro todo
ou diminuiu a entrada de cliente, o comercial passa a ser assim algo que se deve olhar para isso, né? E Sim. quando aí a gente vê nesse cenário aqui de finalzinho já de 2024, início de 2025 já, que as pessoas estão querendo automatizar e colocar a inteligência artificial loucamente à frente de um comercial. Onde ele precisa ali, assim, automatizar para ganhar tempo, né? Para poder responder, de repente, 24 horas, ou pelo menos um atendimento inicial, para não deixar o cliente do outro lado que hoje em dia não tem muita paciência, ele vai falar com o teu concorrente se você não responder ele lá em 24 horas, na madrugada. Mas assim, a gestão comercial, apesar de ter que ser muito informatizada, ela precisa ser muito cuidada por humanos ainda, Sim. né? Não dá para terceirizar isso tudo e jogar, por mais que a IA seja extremamente treinada e tudo. Então, assim, tem que olhar os números, né? A gente, assim como na contabilidade, tem que ficar com esse olhar de acompanhar e tal. O lead que chega, vamos colocar assim, né? Ele tem que ser tratado ali, ele tem que não é só ser cuidado, ele tem na gestão comercial a gente fala que assim, quando você pagou por um lead, né, que é o custo de aquisição lá daquele lead, você já pagou por ele, não perde esse cara. Sim. Entendeu? Ele está ali na tua base, né? Vamos cuidar disso, vamos gerenciar esse monte de número que chega através de tudo quanto é lugar nas redes sociais e tudo. Vamos fazer uma gestão também disso, que é um olhar que os empresários que estão ou começando ou já estão no médio estão sendo assim, tá vindo uma vez, né, pós-pandemia, uma avalanche de se comunicar de uma forma diferente com os clientes. Sim. Eu lembro que eu falo muito isso. Na Cote, antes da pandemia, a gente tinha tráfego pago já, enfim, há muito tempo e tal, a gente respondia ao WhatsApp, a gente fazia já isso tudo. Só que em determinado período do ano, tinha fila para fazer matrícula no corredor, porque as pessoas vinham presencialmente fazer essa matrícula. E hoje, isso tudo acontece online. Né? A gente dá as informações, a gente manda o envio do contrato, o link de pagamento e tal, tá tudo resolvido ali, e depois o aluno vem no presencial estudar. E se as pessoas estão ali presencialmente, a gente tem uma oportunidade de contato que a gente pode encantar. A gente também pode cantar no WhatsApp, mas assim, não necessariamente. difícil, né? Como é que tá o cara do outro lado? O que ele tá fazendo? mais Onde ele difícil. tá? Eu acho que você aliar a tecnologia ao atendimento humanizado, para mim, é o suprassumo da coisa. Mesmo que ele seja automatizado, né, a pessoa ela tem que se sentir confortável, não com aquelas mensagens automáticas que Sim. você tem de sim, senão, sim, senão, sim, senão, aquela coisa de... De Diz que robô sim, ali, né? Sim, De IA mal treinada. Né? Isso. Diz que 1, diz que 2, diz que 3. É. Volta, né? E a gente tem que cuidar disso, né? As empresas que estão começando a olhar para o processo comercial, que estão querendo crescer, tem que entender que o contato, chegue ele, né? Por e-mail, por WhatsApp e tal, aquela pessoa já foi paga, ela chegou ali porque você investiu nisso. Para ela chegar, para localizá-la, né? Ela respondeu ao teu apelo. Pô, por favor. Respondeu a tua propaganda e tal. Converse com ela, né? E assim, você tem que ter um processo, né? E a gente volta a falar de processo, né? Que as 3 cadeiras aqui é processo. Acho que tudo é processo dentro de uma empresa. De você acompanhar esse cara. Por mais que ele não responda ali, porque assim, se você não tem uma automatização para responder ele 3 da manhã e ele fica chateado, no dia seguinte ele não vai falar com você. O que você faz com esse cara? Você abandona ele, nunca mais vai voltar nele? Se você tiver um processo dentro da tua gestão comercial, você vai poder automatizar X pontos de contato para tentar ver se ele fala novamente. E depois você vai poder criar um outro processo de acompanhar, de repente, esse cliente por
1 ano, 2 anos, entendendo o seu funil de vendas, né? E a gente quer trazer isso no treinamento também, né? Para poder orientar os empresários que esse lead está pago. Ele tem que continuar trabalhando esse cara. A gente falou aqui, né, de saúde ocupacional, né, da importância do colaborador, né, do bem-estar. A gente falou aqui dos processos no sentido de você conseguir otimizar seus números e entender para que você possa tomar decisão. Só para a gente entender que a gente está batendo muito nessa tecla do processo. Quando a gente fala de gestão comercial, né, que muitas das vezes é negligenciada, ou por uma questão orgânica que a empresa já chega e ela não dá a devida atenção a essa lead, isso aqui você está perdendo dinheiro. Você já investiu, você já gastou seu tempo, não só financeiro, mas, né, seu tempo também. E aí o que acontece? A partir do momento que você não tem esse controle, no que isso reflete? Né? Reflete em perda de receita direta. Porque o cara foi lá, bateu na tua porta, se ele vai comprar vai depender de você, e você não está dando a devida atenção. Então, são áreas sensíveis, né, que dentro, acho que da proposta que a gente está trazendo aqui, e deve ser dado uma devida atenção, porque é a porta de entrada da empresa. Esse aí é o primeiro contato que a lead ainda não virou um cliente, né, mas seu futuro cliente está tendo com a empresa. Se a empresa ela tem um setor comercial bem estruturado, a probabilidade de conversão muito maior. Acaba sendo maior. E se você tem... Não, e sem contar que eu não estou nem falando de receita, não. Estou falando de conversão no sentido de aceitação também, de indicação futura. Né? Você entra numa empresa, você volta numa empresa ou numa loja, enfim, quando você é mal atendido. Né? Isso aí é a porta de entrada da empresa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também, que muitas das vezes é negligenciada, né? É visto que o comercial, é o cara que só quer vender a todo custo, e quando a gente fala aqui da tecnologia com a questão humanizada, é justamente por isso. Hoje a gente está vivendo um momento aqui que tudo é internet. Se a gente pegar aqui o WhatsApp, vão ter milhões de 2 horas aqui no podcast sem olhar para o WhatsApp. Né? É uma vitória. Já é uma vitória. Não, mas quando você acabar o podcast, vai ter 500 várias mensagens para responder. Sim, e eu acho que não menos importante que a saúde do colaborador, a saúde financeira da empresa, o comercial é a porta de entrada, é onde tudo começa. Verdade. Né? Então, quanto melhor estruturado os processos estiverem na empresa, mais rápido você vai performar. E o interessante sobre isso, Rafael, que assim, as pessoas falam muito assim, né? Ah, precisa ter um CRM. Aí compra o CRM. Ah, precisa ter um ERP. Aí compra o ERP. Ah, precisa ter não sei o quê. Aí compra não sei o quê. Ah, precisa agora ter um disparador de mensagem automática para falar. Aí compra. E compra um monte de software. E não tem a menor ideia como usa esse troço. Sabe? Gastando dinheiro à toa. E assim, não faz, na verdade, não é nem como usa, porque usar é muito intuitivo, né? Tem que lançar as informações ali, se não lançar no ERP, não vai ter informação depois, mas assim, eu vejo o sistema financeiro, né, que são os ERPs da vida, ou qualquer outro sistema de gestão, ainda funciona dentro das empresas. As pessoas lançam receita e despesa ali, né? Agora, quando você vai para o comercial... Você pega pessoas no comercial que têm preguiça de colocar a informação sobre aquele futuro cliente, né? Vamos colocar assim, que tem probabilidade de ser seu cliente, sobre aquele lead, como a gente fala, né? O lead chegou, conversou com a pessoa, vamos supor que você tenha 5 produtos dentro da tua empresa para vender. Cara, ele falou qual era o produto que ele queria. Isso tem que estar informado, né? Ele talvez tenha dito, se a gente for falar de semi-joias, de joia, semi-joia, sei lá. Fala assim, não, eu quero dar no Dia das Mães para minha mãe um anel, não sei o que lá. Gente,
coloca lá para voltar a falar com o cara próximo ao Dia das Mães, se você não conseguiu converter a venda ali, né? Mas isso é processo, né? Isso é desenhar o fluxograma dessa história toda, né? Para entender e orientar os seus colaboradores o que eles devem fazer dentro daquele CRM. Sobretudo quando não houve a conversão. Exatamente. Porque o cara bateu a sua porta e você não vendeu. Pode ser que você, num mês, você tenha tido 100 batidas de porta e convertido só 10. Faz o que com os Só 90? converteu quem arrombou a porta. É. Né? Só Então, tirou pedido dos 10. O cara se recusou embora. Eu quero de qualquer jeito. Vou comprar você. Né? E o que faz com esses 90? Aonde está o gargalo disso? Por que não converteu, né? Esse olhar, né, é que precisa de processo para você entender. E principalmente, né, de ter um CRM bem estruturado para o seu modelo de negócios. Porque, assim, na teoria, gente, isso é lindo. Ah, tem que ter CRM, aí tem que ter o funil, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... E na prática, quem que sabe fazer isso? Então, a proposta também, né, do nosso treinamento é escolher um CRM, ou mais de um, dependendo do modelo de negócio, que os CRMs, eles têm, na teoria, qualquer CRM serve para todo mundo. No mundo real, é um pouco diferente. Por atividade, né? É pegar isso, né, e pegar a mão do empresário ali, do empreendedor, vamos junto. Vamos olhar para o seu negócio e vamos estruturar aqui seu CRM para depois você implantar lá. Vamos te ensinar aqui a fazer o teu fluxo de comunicação com um cliente, né? Vamos fazer essa gestão aqui, porque senão, gente, é tudo muito teórico. Quando você tem processo, Fê, fica muito mais claro essas identificações do não. Porque o sim, o cara já entrou, já virou cliente. Né? Agora, o porquê da não conversão? Eu acho que a grande sacada do comercial, quando vende, é maravilhoso. Agora, de uma gama de 100, eu só converti 10, faltaram 90 entrar na minha porta. Né? A taxa de conversão tá baixa. Né? Então, assim, qual é a ideia? Né? Quando a gente está falando mais uma vez de processos, quando a gente tem um processo, vai chegar numa linha desse processo que isso aqui parou. Esse cara só veio até aqui. Então, quando se tem um processo, a gente consegue diagnosticar em qual fase esses 90 pararam. 10 são curiosos. Você tem, isso é exatamente isso que eu ia falar. Você consegue separar desse universo as especulações, os tipos de especulação, né? O teu concorrente te consultando, isso aí. entendeu? Querendo buscar o que é que tu está fazendo. Assim, você consegue entender daquelas que não foram convertidas, quais de fato eram negócios que você perdeu. Né? Eu vou você além. Deixou de converter. E eu vou além, né? Muitas das vezes ele não conseguiu, né? Seja no seu site, na verdade é no site mesmo, ou numa landing page, informações suficientes sobre o seu negócio, de forma que o negócio se venda sozinho na web. Então, assim, as landing pages, né, que são aquelas páginas focadas no produto, elas existem com o objetivo delas se venderem sozinhas, de te encantar, entendeu? Você vai afunilando ali, aí sim. E aí você identifica no processo lá de vendas do teu CRM, quando você fala assim que ele não estava, era só especulação, ele não estava pronto para o seu negócio, será? Ou talvez a gente que não esteja comunicando o suficiente, né, na nossa página. Porque quando a gente fala de venda pela web, quem chega primeiro é nosso site. Sim. Se não tem tudo lá, se ele ainda vem falar contigo, sem ter tudo lá, você ainda tem que estar graças a Deus. Sim. Entendeu? Agora, se tem tudo lá e ele começa a fazer várias vezes o mesmo questionamento que tá lá, que você acha que tá, você tem que voltar a olhar para lá, porque tá mal comunicado. Então, assim, o CRM ajuda nisso, né? Mas assim, tem que ter ali
o dono do negócio, que a gente está falando de pequenas empresas, que o dono está muito próximo ao processo de venda, olhando para isso. Né? Qual é a pergunta que está recorrente aqui? Como é que está esse negócio aqui? Então, vamos olhar para a nossa landing page, vamos olhar para a nossa página, para ver como é isso. Porque tudo funciona junto. Uma engrenagem, porque a partir do momento que, quando você fala, enquanto você está faturando bem, né, você não tem problema com isso. A partir do momento que a venda começa a cair, você começa a olhar o que está acontecendo no seu comercial. Eu acho que a gente vai falar agora, eu vou entrar no que você ia questionar. Só que se você tem processo e melhoria contínua, eu acho que é a grande sacada, é você não tirar o olhar do seu CRM, porque se a ideia é se você se propôs a vender, a ideia é você vender mais. Né? E para eu poder vender mais, eu tenho que estar com o meu CRM estruturado. Se eu estou recebendo muita lead e eu não estou conseguindo converter, eu tenho que entender onde está o meu problema. Sim. Né? Necessariamente, foi o que você falou. Eu tenho a landing page. Pô, não, minha landing page tem tudo. Às vezes é a fala da sua automação, que não está comunicando bem. Às vezes é o tempo de resposta. O cara ficou uma semana, não deram um tratamento que deveria ter dado, né? Mas isso, Rafa, não é só para quem está vendendo, assim, tá com dor, né, de vender. Porque as pequenas, as startups, por exemplo, elas já nascem, né, com todo esse comercial já bombando, porém olhando para ele constantemente, né? Essa galera vem com uma mentalidade completamente diferente. Então, assim, as empresas que aí já estão há algum tempo no mercado, os empresários mais antigos, isso é um desafio, né? Enquanto que, por que a gente está vendo um cenário, né, onde assim, empresas mais antigas estão deixando de existir, dando espaço para empresas muito novas? Por conta da velocidade de entender que quanto melhor você comunicar seu produto nas redes, né, nas redes sociais, na internet e tal, mais fácil vai ser você adquirir esse cliente. A ideia é essa. É saber se comunicar, não saber se vender. Exatamente. Né? Se você comunica de forma correta e assertiva, a probabilidade sua de conversão fica maior. E aí ele já chega querendo comprar. É isso aí. Né? E aí você não tem um esforço de ficar tentando convencer ele no WhatsApp que ele precisa comprar. Porque de verdade, hoje em dia, pelo menos eu não consigo identificar paciência no cliente de você tentar ficar vendendo pelo WhatsApp. Eu me incomodo se eu sou abordada por uma coisa que eu não quero comprar. E de verdade eu não respondo. Na verdade eu respondo educadamente, não tenho interesse. Eu respondo, porque assim, eu não deixo eu responder, porque senão a gente continua enchendo o saco, né? Então eu vou lá e respondo sempre que eu não tenho interesse. E aí, se isso cai numa automatização não bem automatizado, o cara vai continuar falando contigo. Mas você falou que não quer. Então, poxa, tem a decência de jogar essa pessoa num funil para não te perturbar mais. Ou vou te perturbar daqui a um ano. 2 anos, sei lá, 3 meses. Você tem que entender o que você está vendendo e quanto você pode incomodar o cliente, né? Porque isso faz parte do processo de gestão comercial. Cuidar do cliente que não quer comprar com tanto carinho quanto aquele que comprou, vai fazer com que quem não comprou volte a falar com você, porque senão você vai ser bloqueado. Eu digo que um bom atendimento, ele faz uma venda para você. Eu te falo por experiência. Fui uma vez numa advogada, eu não fechei com ela, mas ela fez mais uns 4 processos com amigos meus. Eu não fiz com ela, mas assim, pô, Rafael, eu tô com essa dor aqui. Aí vai na doutora X, ela vai resolver teu problema. Fez com ela? Eu falei, não fiz porque eu não precisei. Mas o teu caso precisa dela. E assim, ela foi lá, na época ainda era uma relação mais humanizada, né? Presencial. Mas hoje os amigos, ela já estava fazendo via Meet, né? Ela foi lá, conversou, fez o que tinha que fazer, montaram o processo e ela ganhou lá a causa com eles. Mas é muito isso. Quando você dá a devida atenção, é o que você está dizendo.
não é só ao cara que converteu, mas ao cliente que você também não vendeu, né? Que é a lead não processada, vamos dizer assim, né? Não convertida, Não né? convertida, processada é o cérebro na automação aqui. Quando você tem essa questão da não conversão, mas você é bem atendido, você não converteu por detalhe. Não, às vezes até porque não estava no momento de compra do Isso. cliente, né? Dependendo do o valor que eu do tô seu falando, produto. eu me colocando agora como cliente, né? Não converti porque ou ficou caro para mim, ou não era o momento, eu só tinha curso aos domingos, né? Não era o momento. Mas existe a indicação, porque você foi bem atendido mesmo num atendimento digital. Na COT a gente tem isso, né? A gente tem a sazonalidade das que as turmas começam e precisam terminar. Então, muitas das vezes, uma pessoa fala com a gente num tempo onde aquele curso específico que ele quer fazer não tem turma aberta, e já pela história da empresa e das entregas dos professores, essa pessoa, ela aguarda, né? E aí, o CRM tá aí para te ajudar a fazer o Não follow-up, esquecer dele, né? a você lembrar ele. E aí a venda se converte, porque assim, eu tive agora no final do ano um caso assim, tô tendo, né? As turmas de lógica começaram em outubro, que é o início da área de programação, né? Elas começaram em outubro e estão terminando em dezembro. Em janeiro começam as turmas novas. O que aconteceu entre outubro e dezembro? Eu não tinha turma de lógica. Um erro da administradora? Sim, né? A coordenadora o meu papel de coordenadora pedagógica falhou. Ok. E aí, o que eu fiz? Cuidei muito bem dessas pessoas, sabe? Porque elas, muitas das vezes, não foi só o Google que referenciou elas. Elas vieram por referência de outros amigos que já passaram pela COT. Ex-alunos, né? Dos ex-alunos. Eu trouxe elas para assistir uma aula experimental, que faz sentido no meu modelo de negócio. Eu conversei, eu agendei no CRM de alertá-los, né, da turma quando realmente abriu a matrícula. Eu trabalhei aquelas pessoas que estão ali, né? Porque assim, a gente chama de todo mundo de lead, mas são pessoas com interesse no que você está vendendo. Então, assim, como é que a gente, para comprar alguma coisa de alguém, ou até para ser amigo, a gente precisa se relacionar com elas. E aqui na COT a gente tem esse cuidado, né? E como assim, isso funciona muito bem há 18 anos com o povo de TI, né? A gente quer hoje aumentar isso e trazer empresários de todos os segmentos para ajudar eles a ter esses treinamentos humanizados, presencial. Tem uma questão de preferência. Tem uma questão que você está falando aí e na hora que você está montando lá o plano de negócio para poder montar o seu negócio, você tem aquela coisa de visão, missão e valor. Isso aí você perde um tempo pensando nisso, cria sua missão, sua visão, seu valor. E no decorrer dos processos, né, da abertura da empresa, você esquece disso. Né? Então, assim, quando você está falando aí que tem a preocupação, que você brinca que é a escola de nerds e tudo mais, é muito disso, é você não esquecer de qual é a sua missão. Né? Se você tem que gerar conhecimento para as pessoas de forma humanizada, né? Que a gente estava até discutindo outro dia desse, que você não tem como colocar seu curso numa plataforma e deixar ele por conta da evolução tecnológica, você não pode fugir disso também. E aí isso perpassa no colaborador, isso perpassa na gestão financeira e na comercial, né? E Rafa, né, e Lessa, assim, por que a COT, nesse momento, ela está trazendo essas outras áreas de conhecimento para dentro da escola, né? Assim como a gente chegou a ter, né, chegou aos 18 anos, eu tenho alunos que há 18 anos atrás entraram para serem programadores e se tornarem empresários, estão muito bem sucedidos. E tem vários outros que estão começando
isso agora. Então, assim, por que não, né? Agregar Já valor à trazer. vida deles desde o início. E não só para o povo de TI, né? Mas, assim, para todos os outros empresários, porque aí a gente vai conseguir, de repente, na mesma turma, ter o programador que aquele empresário ali está precisando, que vai poder prestar um serviço e aí vai ter um network ali, vai ter uma troca de um ajudando o outro. E a ideia é justamente essa, é não deixar esse cara sozinho. Ele ter a cultura de que ele precisa discutir o negócio dele com quem quer que seja. Seja com o cara do comercial, seja com o cara da saúde ocupacional, seja com o contador. Porque a sua visão e a sua história é uma, a minha visão e a minha história é uma, a sua visão e a sua história é outra. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, cada um aqui tem o seu modelo de negócio dentro das suas empresas, né? Até por conta da peculiaridade do ramo de negócio. Mas as dores são parecidas, né? Então, quando você brinca de que ninguém solta a mão de ninguém, Falar né? isso. É justamente isso, porque sozinho você vai chegar, mas vai demorar um pouquinho mais, né? E isso tudo que a gente está falando, né? A gente está falando de performar todos esses empresários através desse conhecimento com muita tecnologia envolvida, né? A gente vai ter, sim, a IA aí ajudando, sim, a análise de dados aí ajudando, porque assim, você preparar os números, né, contabilmente, orientar o empresário nesse segmento e tal, ok. Mas assim, de repente, se uma empresa tem muitos dados, vamos colocar IA para olhar e dar sugestão, né? É sintetizar a informação, né, de uma forma clara e concisa para que ele possa tomar a decisão. Essa é a ideia, que a tecnologia a gente tem que usar como nossa aliada. Não como você falou, precisa disso, software. Precisa disso, software. Precisa daquilo, software. E aí tem um monte de eu tenho software. 15 softwares e não uso nenhum. Aí eles acabam me atrapalhando. Aí você tem um custo. Além do custo, aí um funcionário, um colaborador sabe mexer num, o outro sabe mexer no outro, e aí eles não se falam, e aí você não pode tirar da empresa porque ele só mexe naquele, você só mexe nesse, e no final você tem retrabalho para poder gerar informação. Ô, Lessa, teve algo que mudou, que eu não sei exatamente o nome, sobre agora não se preocupar só mais, né, na segurança do trabalho com o físico, né, do colaborador tá com o cinto, tá, sei lá, com a bota certa, com não sei o quê, né? mas também com a saúde mental ali dele, né? Essa é a grande novidade que vem para 2025. Maio tem aí uma grande alteração na percepção de risco, que foi criado, está na NR1, né? Foi criado o risco psicossocial, que é o que busca tratar, né? É até difícil falar um pouco disso. Por quê? Porque quando a gente fala em risco, a gente fala em coisas objetivas, né? Risco físico, químico, biológico, né? Risco mecânico, que era o antigo de acidente, e risco ergonômico. Coisas objetivas. Aí me vem agora uma coisa chamada risco psicossocial. E a grande sacada é como é que você vai avaliar isso. Os outros riscos, você tem uma análise que é uma análise técnica, né? O ergonômico de acidente. Né? Você tem um troço pendurado aqui, existe possibilidade de cair? Sim, existe. Então aquilo ali é um risco de acidente. O ergonômico, você tem técnicas para saber se o equipamento que você está usando para trabalhar, ele está dentro da norma. Sim, tem uma norma que trata de risco ergonômico. E os outros, eles são passíveis de medição, né? De análise laboratorial, de análise por equipamentos e tal. Então são coisas objetivas. No caso do psicossocial, ele é subjetivo. Como definir se a empresa, aquele ambiente de trabalho, você encontra ali esse risco, né? A Prevenir está trabalhando numa
numa plataforma, desenvolver isso. Estamos desenvolvendo, na verdade, a gente deve finalizar essa semana ainda, né? Amanhã eu tenho uma reunião para tratar desse assunto. A gente passou meses estudando qual era a melhor forma e eu acho que semana que vem a gente está com isso já para mostrar para as empresas, para os nossos clientes, que é onde a gente vai iniciar esse trabalho, que é a nossa obrigação a partir de 2025, é quando elaborar o PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco, esteja lá a indicação do risco psicossocial. Para a gente indicar a existência ou não desse risco, nós temos que saber onde ele está. A empresa é tóxica, não é tóxica? Quem é que vai dizer que a empresa é tóxica? A partir de que métrica? Né? Sim, então essa métrica a gente está dentro dessa nossa plataforma. A gente desenvolveu um método que a gente vai conseguir chegar a partir de pesquisa, né? E análise percentual. O que acontece naquela empresa a partir daí? Porque só assim, se não identificar o risco, você vai ficar parado olhando para ele. Sim. E não vai reconhecê-lo. E o legal, Rafa, eu já comecei com essa sobre essa plataforma, né? Que assim, ela, através da coleta de dados por amostragem do que os colaboradores vão responder no questionário, elas vão. A engenharia que está por trás disso, né? É a análise de dados com a inteligência, com o machine learning ali, com a aprendizagem da máquina, que ela vai identificar esse risco e vai falar do CIT, né? Vai conseguir classificar, vai né? classificar a partir do que a legislação tem. E muito rápido, né, Lessa? Sim, rápido. Porque assim. O tempo, na verdade, o tempo que a gente vai demorar para concluir é o tempo da pesquisa. Seria. Terminou a pesquisa, ela está concluída. E é um questionário online. É um questionário DISC da vida. Isso. É um questionário online que, na medida que você responde, ele já vai alimentando para você obter o resultado. Vai, conforme as respostas, ele vai te classificando. Você vai estar com isso pronto. E a partir disso, nós vamos poder propor ações específicas para eliminar, minimizar, né, aquele risco. Tratar, eliminar, minimizar e eliminar. E você vê, né? Risco. A tecnologia ajudando, nesse caso, muito, porque assim, se você for falar de uma grande empresa para mapear isso, e o melhor, aí eu amo a tecnologia, né, gente? Porque assim, você pode também fazer por amostragem ou não, se o empresário fala, não, eu quero mapear minha empresa inteira, não, olha, eu quero mapear a empresa inteira e... Exatamente. Mapeia. E aí a gente está falando de diagnóstico e de melhoria de resultado para a empresa. Cara, você vai poder propor objetivamente uma ação. Você não vai, por exemplo, como é que hoje faz? As empresas hoje têm problema de afastamento, borderline, burnout, por uma série de depressão, uma série de coisas. O que acontece hoje? Esse colaborador, ele se afasta, via de regra, a partir do psicólogo, inicia um tratamento, via de regra, com seus próprios meios, ou se a empresa tiver plano de saúde, plano de saúde, e fica naquele... Dá meio que um prazo para ele poder melhorar. Vai tratando a doença. Sim. Vai tratando a doença. A causa não é... Tá lá. A causa não ninguém olha. Você troca o empregado, daqui a pouco esse empregado repete o ciclo. Ele vai lá, né? Volta contaminado. Ele assim, é uma obrigatoriedade da saúde ocupacional, né? Essa diretriz aí que veio, né? Ela jogou para dentro da segurança do trabalho o risco. Vai aí, eles nos deram os parâmetros, né? E nós temos agora que, na medida em que for oferecer o documento, nesse documento precisa estar a informação do risco psicossocial, e lá nos campos onde nós temos que preencher com informações a partir da análise, nós temos que dizer lá não aplicável, inexistente, ou
ambiente tóxico, e identificando qual é o ambiente, identificando qual é a causa, identificando tudo, e propor lá na frente o que fazer. Para o RH isso vai ser muito bom, né? Porque ele você vai tratar a empresa, você vai tratar o ambiente de trabalho. Você não Obviamente, vai você vai tratar o colaborador também, Mas natural. A ideia é a empresa, né? A empresa assume esse impacto, né? Com o responsabilidade oferecimento gracioso do governo, dando esse risco para a empresa, o governo falou assim, gente, eu estou cansado de tratar esse pessoal com depressão, que eu coloco eles recebendo lá o seu INSS, né? E a gente fica... Isso está na mão do INSS. Olha isso vai longe, é muito gente. além, né? Isso vai longe. Vira doença ocupacional. O que antes era um problema para você conseguir provar que era doença ocupacional, agora é doença ocupacional a partir do PGR. Tá lá, identificar, tem o risco, tratou? Opa, não tratou? Pontou aqui que teria que tratar e tal. Então, o que vai acontecer? Movimentação da FAP. Vai subir. Acidente de trabalho, fator previdenciário sobe. Vai dar consequência aonde? Na folha de pagamento. Vai dar consequência aonde? No aumento de impostos. Mas se a gente olha isso tudo como prevenção, que na verdade o debate da mesa é como prevenir tudo, né? A razão é exatamente essa. Entendeu? Sim. Mas não existe outras razões que não a financeira. Sim. Para o governo, as despesas que o governo se impõe ou são impostas ao governo a partir de afastamentos por negligência do colaborador, por negligência da empresa, quem sustenta isso é o governo. Então, isso de fato precisa ser estabelecido, né? As responsabilidades para a gente entender de quem é a responsabilidade para tratar. Quem tem um ambiente tóxico dentro de sua empresa precisa tratar o ambiente. Tem que ser responsabilizado, né? Tem que tratar o ambiente. E existem metodologias e técnicas para que você faça isso, né? Às vezes, o problema está num determinado departamento com uma determinada pessoa. Sim. Né? Que aquela pessoa é a pessoa que intoxica tudo mais. Então, e aí, como é que faz? A empresa precisa entender o que está acontecendo nela. E tem que pegar esses relatórios e trabalhar, né? Porque também, assim, tudo bem que tem que entregar o relatório e tal, mas assim, não tem que pegar a análise dos dados e ter uma ação, né? A entrega é técnica e não pode guardar na gaveta. Porque guardou na gaveta, assim... É a chamada tomada de decisão. E agora, o que eu faço com isso? E não sabia que tinha esse problema, não. Que é um outro gargalo quando a gente fala de processo de implantação de tecnologia, de análise de dados e tal. Aí faz um monte de relatório, faz um monte de análise e tem que tomar uma atitude perante aquilo. Não adianta guardar e falar, nossa, que gráficos lindos. Gente, olha esse dashboard. É maravilhoso. Não, porque assim, eu vivo esse mundo, né? Então, assim, todo mundo fala de dashboard, de análise de dados, disso, daquilo. E faz um monte de coisa e depois não... O que eu faço com a informação? Não toma atitude, isso anteriormente, né? Existe o diagnóstico, só que o diagnóstico necessariamente ele precisa ter uma contrapartida. Né? Eu recebi isso aqui, eu tenho que tomar a decisão. Ou se eu vou fazer ou não, né? Mas tem que ser uma escolha consciente. Tem que ser uma escolha consciente. É isso aí, eu não posso deixar isso aqui de lado e depois eu resolvo. Né? Porque aí você está negligenciando. E a ideia não é essa. A ideia é fazer com que, com os processos, você tenha diagnóstico e necessariamente você tome decisão. E na segurança do trabalho isso é muito claro, gente. O documento, o PGR, né, é um gerenciamento de risco, né, um programa para gerenciar os riscos. Ele vai te dar as informações do que existe na tua empresa. Aquilo não é um papel para você guardar na sua gaveta. Aquilo são ações que você precisa ter, tá ali, tá tudo ali. Quando, como, entendeu? O que você tem que fazer, tem tudo ali. Então, assim, se a sua opção for ignorar o fato, ok. E o curso, a ideia do curso é trazer bem essa questão, né, além dos processos,
começar a trazer a cultura de indicadores de desempenho. Indicadores Que de são desempenho, claro. no teu caso, ele já te dá essa obrigatoriedade, né? A partir do momento quando você tem lá o dashboard bonitão, né? O que que eu faço com ele? Ele está medindo o quê? O que que ele está me dizendo? Eu posso trabalhar por meta, né? O que a gente estava conversando hoje mais cedo. O que que eu faço com essa lead, né? Eu trabalho ela de que forma? Quanto eu tenho que captar? Quantos contatos eu preciso fazer? Porque pode ser que você promova uma ação que ela vai te gerar 1000 leads. Como é que você vai fazer o tratamento dessa lead, né? Então, assim, você precisa de metas. Todo mês eu tô com 1000 leads. Um funcionário só tá dando jeito? Não vai dar, né? Tem que fazer essa análise É. toda. E o CRM ajuda nisso. Eu e CRM. Porque quando você tem processo, quando você tem indicadores, você consegue tomar decisão, né? Porque não adianta você trazer a tecnologia, trazer os processos e não ter tomada de decisão. Porque senão você vai continuar andando no escuro. Você vai Você juntar tem a dados, luz, né? você tem a Você vai luz, juntar dados. Não você vai tá fazer com a nada. lanterna apontando para um lugar, só que você abaixa ela ou desliga e vai Uhum. caminhando. A ideia não é essa, a ideia é que você tenha clareza. Quanto mais indicador de desempenho e quanto mais meta você tiver, né, lógico, a partir de uma informação estruturada e confiável, que eu acho que os processos ele te dá essa informação com uma certa garantia, né, porque já foi lançado, já foi medido, já foi testado e agora ele está ali diagnosticado. Então, a ideia da gente trazer essas informações para os empresários é fazer com que eles tenham justamente, né, se ele partir do zero e tentar fazer com que ele saia com um indicador, ou pelo menos com uma vontade de ter indicadores para ele poder saber onde ele quer chegar. Porque quando a gente fala de planejamento de curto, médio e longo prazo, né, é você olhar a sua empresa, como você se vê daqui a 5 anos, a sua empresa, aonde você quer chegar. E aí eu volto lá naquela história de missão, visão e valor. Né? Você vai cumprir a sua jornada, né? Pode ser que no meio do caminho você mude, também não tem problema nenhum, mas que você mude com consciência. Não é que agora tá vendendo bala, eu vou vender bala. Agora é chiclete, eu vou vender chiclete. Vai mudando de negócio, né? De acordo com... E... É igual a história daquela palha, era palha que o pessoal falava, aquele sorvete mexicano. Lembra que foi uma febre de franquia. Fechou tudo, gente. É claro que você não... Eu tô falando que você não pode ir na onda, não é onda, entendeu? É focar no teu negócio. E voltando aqui para a história da segurança do trabalho, ela te dá muita obviedade naquilo que você precisa fazer, entendeu? Ela é amigável às informações. Ela vai dar para você o que você tem que fazer e vai dizer também quais são os prazos. Se você tem uma operação que é crítica, essa operação você vai tratar primeiro. Entendeu? Você tem dentro da sua empresa, né? As empresas que trabalham submetendo colaboradores a ruído, um dos riscos. Se o que está muito alto, se você começa a ter colaborador teu com problemas auditivos, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir por quê. O que mudou? Mudou o EPI? A máquina está desregulada? Tem que buscar a causa. Então, assim, o que é crítico, trata primeiro. O que não é crítico, você vai trabalhando com prazos. Então, assim, não é mexe em tudo de uma vez. Não precisa derrubar nada para fazer de novo, não. Né? Trabalha na recondução à normalidade. Bem, então, estamos chegando ao final, né? Passou um tempo aqui grande que fluiu, né? Assim, eu nem percebi que a gente está aqui já há tanto tempo. Teríamos mais tempo ainda para ficar falando aqui, né? Ah, com certeza. A gente até porque quando a gente se junta, né? Que a gente gosta de... Mas eu acho que trazer, né? Essa ideia que nós tivemos, né? Até por conversar muito, né, ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, aí, construindo de verdade um produto, né, que está se tornando esse treinamento.
para poder orientar, alavancar, ajudar, dar a mão ali os empresários, né, os antigos, os que estão chegando agora, os que estão querendo empreender. A gente conversou, formatou muito bem isso, né, ao longo dos meses, para poder estar conversando hoje sobre isso publicamente, para a gente estar colocando isso como assim, um treinamento mesmo para ser comercializado, né, a partir agora de 2025, para poder ajudar esse empresário. E assim como a proposta, né, lá da COT, há 18 anos atrás, era inserir o aluno no mercado de trabalho, esse aluno, ele cresceu, ele cresceu. Ele precisa de ajuda Ele agora. Ele precisa de uma outra ajuda, né? E a COT continua preparando e formando esses profissionais novos que estão chegando hoje para o mercado de trabalho de TI. E se dentre eles tiver alguém que deseje ser empresário também, agora vai ter outros treinamentos, né? Para poder suprir. Mercado, né? Exatamente. O mercado hoje, ele vem mudando. Então, o cara vai se tornar cada vez mais autônomo das suas atividades, né? Então ele precisa saber montar sua empresa, ele precisa saber qual é o melhor regime tributário que ele precisa estar aplicado, de que forma ele vai operacionalizar a empresa dele. Então eu acho que o comercial, a questão da hora que ele tiver o colaborador, então eu acho que esse curso, né, esse treinamento, ele vai ser bastante de bastante valor para o teu aluno ou para os outros empresários, para cada um no seu momento, né, poder absorver da melhor forma. E a gente evitar aquela pergunta, né, no futuro, que todo empresário iniciante faz quando se depara com saúde ocupacional. Eu tenho apenas um colaborador, eu também tenho que fazer isso? Aí eu tenho que dizer para ele, tem. Assinou a carteira, formalizou a operação, as suas obrigações são exatamente igual àquela empresa que tem 1000 funcionários, se o risco for igual. O que vai diferir são as obrigações. O que muda entre 1 e 1000 é aquilo que, de fato, você tem que fazer dentro dessas 38 normas regulamentadoras. Então, assim, é essa pergunta que eu espero que um dia os empresários, quando estiverem já com a sua empresa montada, saibam que quando ele contratar um colaborador, ato contínuo, ele vai buscar as empresas de saúde ocupacional para apresentar o seu colaborador. E é nessa missão que eu estou há 26 anos. Que eu, antes de tudo, na Prevenir, antes de sentar para assinar contrato, antes de qualquer coisa, que eu sempre busco fazer o que você sabe de saúde ocupacional? Eu preciso te contar várias coisas. Eu preciso dizer para você que você tem várias responsabilidades. E aí, às vezes, eu até assusto o moço que fala assim, sabia disso. Então é isso. Acho que esse treinamento vai ser de grande valia para o pessoal, até porque dentro daquilo que a gente vai propor, né, ao empresário, seja no comercial, seja no financeiro, seja no tributário, seja na parte de dados, seja na parte de saúde ocupacional, cada um na sua etapa e na sua jornada profissional, que já está há bastante tempo no mercado, que se sente solitário, querendo entender melhor os processos, ou o cara que está começando agora, né, que precisa entender, já começar da forma certa. Eu acho que, além de fomentar, né, o conhecimento, acho que a gente vai trazer a agregação de valor na vida desse empresário, né? Ele vai sair da função empreendedor e vai ter a visão de empresário, vai descobrir o que ele precisa. Vai empresariar. É isso aí. É isso mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo muito mesmo. bom. Muito bom, muito bom. Como sempre é, né? Sim. Dessa vez só tem microfone na nossa E frente. câmera, e Tem câmera. câmera. Tinha câmera, tinha câmera. Ninguém me avisou.
Então, muito obrigada, obrigado, tá? Fia. E a Valeu, gente volta Fia. para contar mais novidades, né, Sim, sobre isso sim, tudo. sim. Faremos isso. Muito bem. Até logo. Muito bom.